Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos para o momento da palavra do Senhor. O pastor Juliano vai estar ministrando, mas eu queria chamar aqui a Laiana, uma das nossas irmãs que é surda. Ela vai estar orando pela vida do pastor Juliano em Libras. E a nossa irmã Graziela é quem vai fazer a tradução. Glória a Jesus. Pode vir, Laiana. A paz do Senhor a todos. Amém. Deus, abençoa a minha família, porque Deus, Ele deu seu Filho por nós. O mundo, vida, nós precisamos ter, porque a vida é eterna. Deus, Ele abençoa a todos sempre. Agora eu quero orar pela minha família e pelos meus filhos, e também pela vida do pastor Juliano. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Abra a tua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. 1 Reis, capítulo de número 21 e o verso de número 1. Se você quiser acompanhar também no telão, fique à vontade. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Gisreita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, eu dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que te dê a herança dos meus pais. Tome o teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Nós já podemos sentir aqui a presença do Senhor. Nós já podemos ver que a graça dele está neste ambiente, neste lugar. E nós que chegamos aqui inteiros, fulls, prontos para adorar, engrandecer, e já percebemos desde o início desse culto o Senhor falando conosco, desde o começo, ao nosso pastor falando sobre a herança, sobre aquilo que Deus tem ao seu povo. E depois, em uma palavra profética, nós ouvimos que aqueles que são tementes ao Senhor, que observam a sua palavra, que dão crédito na sua palavra, eles são bem-aventurados e eles conseguem ter êxito na sua vida. E nós vemos no decorrer deste culto, ouvindo as maravilhas que o Senhor tem feito, desde uma cura, desde uma mãe, de uma mulher que ora, desde uma igreja que clama ao Senhor, e o Senhor responde. E nós louvamos ao Senhor que muitas das vezes, e é assim que acontece, depender do Senhor é viver perigosamente. Eu vou dizer de novo: depender do Senhor é viver perigosamente. E nem todas as pessoas, elas querem viver perigosamente, pelo simples fato de que existe uma palavra que nos separa daqueles que são vencedores e daqueles que não são vencedores. Pastor, que palavra é essa? O medo. O medo, ele separa vencedores de perdedores. Mas a grande verdade é que o medo é apenas um equívoco da nossa mente, porque se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas as preocupações da vida nos fazem temer, nos fazem ter medo daquilo que vai acontecer. E por conta disso nós paralisamos. Por conta disso nós não fazemos aquilo que temos que fazer. E aí nós ficamos preocupados. E nós não lançamos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Nós não lançamos todo o cuidado nas mãos dele e ficamos preocupados com essa vida. Mas a verdade é que nós somos peregrinos nessa terra.
nós somos passageiros nessa terra. Se alguém, pelo muito viver, por talvez tiver uma longevidade e tiver uma alimentação muito boa e cuidar da sua saúde, talvez ele viva os seus 90 anos, os seus 100 anos, quiçá que seja 110 anos. Mesmo assim, é uma vida muito passageira comparado à eternidade. E as pessoas muitas das vezes se programam para viver 60, 70 ou até 80 anos, mas não se programam para viver a eternidade. E nós que servimos ao Senhor, que conhecemos essa palavra, nós estamos projetando a eternidade. E se Jesus voltasse agora? Qual seria a sua realidade? Será que o Senhor acabaria com os seus planos, com os seus projetos? Ou você estaria feliz porque iria encontrar com o teu Senhor nos ares? Essa nossa programação, e a palavra que nós ouvimos aqui domingo passado, nos deu um alerta dizendo que nós, não no domingo, não na quinta-feira, não no sábado, mas que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, que óleo é esse? É a presença do Espírito Santo, porque no momento em que você não conseguir ir, quando você não conseguir chegar, quando você não tiver mais força, o advogado fiel vai estar lá, o adjuntor vai estar lá, o protetor vai estar lá, aquele que fortalece a tua alma vai estar lá, ele vai te encher da graça e da presença dele, e ele vai estar lá. Mas alguns confiam em carros, outros até em cavalos, mas a igreja do Senhor, nós faremos menção no nome do Senhor dos exércitos. É nele que está a nossa esperança. O texto que nós estamos aqui apreciando conta de uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. Conta a história de um homem que ele tinha uma vinha, e ele plantava as suas vinhas, e ele recebeu essa vinha de herança dos seus pais, e ele cuidava daquela vinha. Ele aproveitava todos os momentos ali para cuidar, para organizar, para deixar a vinha mais bela, porque era tudo aquilo que ele tinha, e ele havia recebido aquilo por herança. E ele começa a cuidar daquilo, e ele cuida de uma maneira muito excepcional. Tanto é verdade que o rei Acabe, ele olha aquela vinha e ele fala: opa, essa vinha está bonita, esse homem é cuidadoso, eu quero ela para mim. E ele passando na vinha, e ele encontra Nabote, e ele vai dizer aquilo que o texto discorre aqui, que nós acabamos de ler: ei, dá para mim a sua vinha, dá aí a sua vinha para mim. E ele olha e fala: eu não posso te dar a minha vinha. Então vamos fazer o seguinte, já que você não pode me dar, vamos trocar, vamos negociar. Eu vou te dar uma vinha melhor do que a que você tem, muito maior. Pode escolher, eu tenho um monte de vinha, eu tenho um monte, pode escolher a vinha que você quiser. E ele: mas eu também não posso trocar a minha vinha. Espera aí, então, que todo homem tem um preço, todo homem tem um valor. Então fala aí o preço, eu vou te dar em dinheiro, fala quanto é que você quer na tua vinha. E ele: eu não posso fazer isso, porque isso aqui é uma herança que eu recebi, e eu não posso negociar, eu não posso te dar, eu não posso trocar, eu não posso vender, ela é minha, porque foram os meus pais que me deram, teve muito trabalho empenhado aqui, e eu não posso negociar a minha vinha. E aí esse homem, que me desculpe a expressão que eu vou usar aqui, não era um homem, mas era um banana. Ele chega na casa dele e ele começa a chorar para a mulher dele. E aí ele não quer comer, não quer beber, ele fica emburradinho lá. Aí a mulher dele olha: o que está acontecendo? Ah, é Nabote. Mas o que ele fez? Ele não quer me dar a vinha dele. Ele não quer o quê? Ele não quer me dar a vinha. Rapaz, mas toma jeito, você é o rei de Israel. Espera aí que eu vou dar um jeito e você vai ter essa vinha. E se você acompanhar o texto, vai dizer que Jezabel agora, ela contrata alguns homens para dizer falso testemunho daquele Nabote. E agora, aquela população é obrigada a matar Nabote.
E Nabote agora morre, simplesmente porque ele não negociou a vinha dele. E ele morre. E aquele homem, Acabe, pega a vinha dele. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você também tem uma vinha. E você recebeu essa vinha não porque você era bom, não porque você era o mais belo ou a mais bela, não porque você tinha os melhores talentos, mas você recebeu essa vinha porque simplesmente você recebeu a herança do Senhor Deus. E quando você recebe essa herança do Senhor Deus, o Senhor simplesmente diz para você: você precisa cuidar daquilo que eu te entreguei, você precisa cuidar daquilo que eu te confiei. E se fosse para eu colocar um tema nessa mensagem, seria o seguinte: não negocie a sua herança. Eu vou dizer de novo: não negocie a sua herança. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão com a inveja inflamada. Que inveja inflamada é essa? Nós estamos num momento e na era da tecnologia, onde as redes sociais mostram tudo aquilo que é de belo, tudo aquilo que é de maravilhoso. E eu costumo brincar que não existe pessoa feia, existe pessoa que não tem uma rede social e com um filtro bem aplicado. Existem pessoas que viajam todos os meses, e você olha aquilo e fala: como é que ele consegue viajar todo mês? Como é que ele consegue ter isso? Como é que ele consegue ter aquilo? E a inveja começa a aplicar no coração do ser humano, e ele acaba ficando com inveja da vinha das outras pessoas, e ele para de olhar para aquilo que é dele, e ele começa a olhar para aquilo que é do outro, e ele de alguma forma quer aquilo que é do outro. E as pessoas estão inflamadas com as suas invejas, elas não conseguem se contentar com aquilo que têm, ou trabalhar exaustivamente para conquistar alguma coisa, e a inveja acaba tomando conta das pessoas. Mas tome muito cuidado com as redes sociais, porque nem tudo que está lá é de fato aquilo que está acontecendo, é de fato a realidade da vida. Quantas pessoas eu atendo, e as suas redes sociais são maravilhosas, mas é uma família que está em podridão total, é um homem que não tem escrúpulo, é uma mulher que não tem caráter, é uma família que está totalmente destruída, mas as redes sociais mostram o contrário, e as pessoas estão com inveja daquilo que é mal, e não conseguem olhar aquilo que já tem. Sabe qual é a melhor família? É a sua. E se eu fosse você, eu começaria a cuidar melhor daquilo que Deus te deu, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele tenta de todas as formas destruir as pessoas. E ele só está à procura de uma brecha. Alguém que dê um lugar, que dê uma brecha para algo, para ele destruir a vida das pessoas. Os tempos são maus, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses vão permanecer para sempre. Esses vão ser bem-aventurados. Aqueles que proclamam o nome do Senhor, esses serão honrados. É por isso que eu preciso observar a palavra do Senhor. E as pessoas, elas acabam olhando e ficam com inveja das coisas, mas o inimigo da nossa alma é que planta isso no coração das pessoas. É por isso que a Bíblia vai dizer que eu preciso colocar e guardar a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ti. Mas dentro dessa palavra, o Senhor colocou algumas coisas, algumas heranças que nós temos, que eu e você precisamos cuidar, e cuidar com zelo, ser zeloso naquilo que o Senhor nos confiou. Pastor, o que é que o Senhor me deu? Talvez você olhe a situação e fale: não, mas eu não tenho nada. O Senhor te entregou a herança que Ele tinha, e Ele te deu, mesmo que você não merecesse, mas Ele te deu. Pastor, que herança é essa? Para quem é casado, o seu cônjuge. O seu cônjuge é a herança que o Senhor te deu. O seu marido, a sua mulher, é a herança que o Senhor te deu. E você deve cuidar daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua família. As pessoas estão vivendo um tempo onde elas usam pessoas e elas amam coisas, quando na verdade nós temos que usar as coisas e amar pessoas. O seu marido, talvez ele não é o homem mais bonito da face da terra,
Talvez ele não é nem um príncipe encantado que você tanto desejava e queria, mas é o melhor homem que você poderia arrumar. Enquanto você não investir pesado nele, ele nunca vai melhorar. E você, mulher, é a mulher sábia, ou deveria se tornar a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas aí você começa a olhar para aquilo que não é seu. E eu estou dizendo isso com propriedade, porque o inimigo ele não brinca, ele vem para matar, roubar e destruir. E enquanto você não cuidar daquilo que você tem, até aquilo que você tem vai ser tirado. E aí, você, mulher, deve cuidar do seu marido. Ah, mas ele não é tão bom assim. Começa a investir pesado nele. Constranja ele. Porque quando você constranger ele, ele vai se tornar aquilo que você queria que ele fosse. E não é. E você precisa investir. Pastor, como é que eu invisto no meu marido? Cuida dele. Para de reclamar das coisas. Para de ser aquela mulher rixosa, aquela mulher reclameira que reclama de tudo. Começa a investir pesado nele, começa a olhar para ele, não como ele é hoje, mas como você quer que ele se torne. Porque enquanto você não investir nele para ele se tornar aquilo que você quer, ele nunca vai ser melhor do que ele é. E aí, quanto mais você reclamar dele, pior vai ficar. E homem, deixa eu aproveitar esse momento e dizer uma função do homem. O homem, quando a mulher quer que ele faça alguma coisa, ela precisa ter sabedoria. E se ela não tem sabedoria e começa a impor que ele faça alguma coisa, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai fazer. É por isso que essa torneira na sua casa está já há 6 meses e não acontece nada. É por isso que tem alguma coisa para arrumar lá na sua casa, talvez uma lâmpada, e essa lâmpada não conserta de jeito nenhum. Talvez você já foi lá até e trocou. Enquanto você trocar, ele nunca vai se levantar para trocar. Porque você não teve sabedoria para entender que você é a mulher sábia e deve investir, porque é a herança que o Senhor te deu. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu quero falar sobre algumas heranças. E você que tem o seu cônjuge e a sua cônjuge, você precisa investir. Você, marido, você precisa olhar essa mulher e investir nela. E investir pesado. Só que eu volto a dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. As pessoas acham que os outros têm o dever e a obrigação de saber aquilo que você pensa ou aquilo que você quer. Mas as pessoas não são assim. Enquanto você não aprender sobre a sua utilidade e o que você precisa fazer, nada vai mudar. Deixa eu te contar o que aconteceu essa semana. A minha esposa, um dia antes, olhou para mim e falou: amanhã eu quero café na cama. Sabe o que eu fiz? Eu acordei cedo, fui no Nagumo, comprei tudo que ela queria ali, preparei o café, e sabe o que eu fiz? Levei o café na cama para ela. Você quer que seu marido faça isso para você? Então fala. Não fica reclamando que ele nunca fez, porque enquanto você não investir, ele nunca vai melhorar. Eu queria tanto que o meu marido trouxesse flores. Então diga para ele que você quer, porque senão você vai ficar só no achismo e não vai acontecer nada. Diga o que você quer, para de ficar com achismo. E você, homem, você precisa cuidar, porque a Bíblia vai dizer que o homem que acha uma mulher, ele acha uma coisa boa, e ele alcançou a benevolência do Senhor. Quer alcançar a benevolência do Senhor? Você que é casado, olha para sua mulher, ela é a benevolência do Senhor para a tua vida, ela é o melhor de Deus para a tua vida, e você precisa investir nela, cuidar dela em todos os sentidos. Eu costumo dizer que o homem tem que defender a mulher de tudo e de todos, se necessário até da sogra dela, que é a sua mamãe querida. A sua mulher, ela deve ter primazia na sua vida, e você precisa cuidar dela como se ela fosse de fato e é o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa cuidar dela abrindo a porta do carro, levando o café na cama, cuidando dela em todos os sentidos, porque quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer?
a sua casa vai ser um lugar de bênção, a sua casa vai ser uma igreja fortificada, a sua casa vai ser um pedacinho do céu lá. E é a herança do Senhor. E o inimigo, ele fica tentando de todas as formas, me dá a sua herança, e você acaba olhando para aquilo que não é seu. Quantas pessoas estão em pecados de adultérios, e vêm às igrejas, e lotam as igrejas, e continuam pecando, mal sabem, louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Porque aquela alma que pecar, essa morrerá. E as pessoas estão mortas espiritualmente e chegam nas igrejas pensando que o pastor vai ter algo, um poder sobrenatural que vai tocar em você e tudo vai mudar. Não! A Bíblia vai dizer: aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa, esse vai caminhando para o pecado, para o mal e para o inferno. Mas hoje a porta da graça ainda está aberta, e você não pode trocar a herança que o Senhor te deu. Você não pode negociar aquilo que Deus te deu. E o teu casamento é aquilo que Deus te entregou. Cuide, porque enquanto você não tiver um casamento firmado na rocha, você nunca vai conhecer o poder de Deus na sua vida. Essa é uma das heranças que o Senhor te deu, o seu casamento. E para aqueles que têm, o Senhor deu mais heranças. Que heranças são essas? Os filhos. Os filhos são a herança que o Senhor te deu. Eu tenho duas preciosidades, as minhas heranças. Uma estava dançando aqui há pouco, louvando a Deus. A outra está ali na mídia trabalhando. São as preciosidades que Deus me deu. E eu tento todos os dias abençoá-las. E é tão engraçado isso, que são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença na vida das pessoas. Todos os dias sem exceção. A não ser que eu não consiga porque não esteja perto. Mas todos os dias, antes delas dormirem, eu vou lá no quarto delas, dou um beijo em cada uma, dou boa noite e digo: Deus te abençoe. E é tão forte isso lá em casa, que às vezes eu estou conversando com a minha esposa, e aí daqui a pouco: papai, o senhor não vai vir me abençoar? Pai, cadê minha bênção? Pai, me abençoa. Ô pai, cadê você, pai? E elas começam a clamar, porque querem uma bênção. E você não entendeu que Deus é o Deus abençoador. Enquanto você não clamar, Ele não vai te abençoar. É só clamar. E meu papel, a minha função é dar direção para as minhas filhas. E o seu papel, homem, o seu papel, mulher, é direcionar os seus filhos. E os filhos estão perdidos. Os filhos estão andando por aí sem rumo, sem direção. Nunca se viu uma geração tão perdida, porque simplesmente os pais não têm propósito. E pai que não tem propósito, os filhos ficam sem destino. Eu vou dizer de novo: pais que não têm propósito, os filhos ficam sem destino. Quer que seus filhos tenham destino? Tenha propósito e assume o propósito. Pastor, mas é que eu não sei qual que é o meu propósito. Você casou, é mulher, o seu propósito é fazer o seu marido feliz. O seu propósito é honrar a sua casa. Esse é o seu propósito. Para de frescura. Qual que é o meu propósito de vida? Você é homem, é mulher. O seu propósito, homem, é ser o provedor da sua casa. Esse é o seu propósito. Você casou, mulher? O seu propósito é amar o seu marido. É esse o seu propósito de vida. É fazer com que a sua casa seja uma casa, um lugar de bênção, um lugar abençoador, onde você vai ser a bênção e você vai abençoar pessoas. É este o seu propósito. E os filhos, assim como a Bíblia diz, não é para qualquer um, é para valente. E assim, os filhos são heranças do Senhor, que são retiradas da aljava do valente. E flecha, ela precisa atingir 3 objetivos. Primeiro, sair da aljava, porque filho que não sai da aljava não acerta o destino. Filho não foi feito para ficar na barra da saia da mãe. Filho foi feito para seguir o seu destino. Enquanto você não entender isso e querer criar os seus filhos para você, você nunca vai entender sobre paternidade.
O nosso pastor diz sempre: não crie um mundo melhor para os seus filhos, mas crie filhos melhores para este mundo, porque quando você criar filhos melhores para este mundo, ele pode estar na escola, ele vai saber quem ele é, ele vai estar na faculdade, ele vai saber quem ele é, ele vai estar no trabalho, ele vai saber quem ele é. Primeiro, filho sai da aljava. Isso é a herança que o Senhor te deu, e você está trocando a sua herança, entregando na mão dele um telefone celular. Você está entregando a tecnologia para uma criança que não tem maturidade para aprender isso, e a dopamina está dominando o cérebro dele, e a hiperatividade está tomando conta, e depois você quer orar para um milagre acontecer. Não vai acontecer, porque você está errando com princípios, e Deus é Deus de princípios. É herança do Senhor, e você está trocando, e não está nem percebendo, e está deixando. Segundo, filho tem que ir mais longe do que você foi. E quantos pais têm inveja dos filhos porque não tiveram aquilo que os filhos têm hoje? Isso é pesado, mas é a grande realidade da vida. Filho precisa ir mais longe do que você foi. Filho precisa ir muito mais longe do que você foi. Ele precisa ir muito mais longe. Já viu flecha ficando perto? Não, a flecha vai mais longe do que o arqueiro. Está na hora de você entender sobre destino e aonde os seus filhos precisam ir. Os seus filhos são herança do Senhor. Eles precisam alcançar os campos missionários. Eles precisam ir para as nações. Eles precisam ir para onde Deus quer que eles vão. E terceiro, filho precisa acertar o alvo. Porque quando ele acerta o alvo, significa que o flecheiro sabe aquilo que ele está fazendo. Ou seja, filho precisa ir para uma direção certa. Por isso que filho, ele não faz aquilo que você fala, ele faz aquilo que você faz. Não adianta você falar uma coisa e falar para ele fazer isso, sendo que você não faz. Não adianta você falar para ele que ele precisa ler a Bíblia, se você mesmo não lê a Bíblia. Não adianta você falar para ele orar, se você não ora. Não adianta você falar para ele ir para a igreja, se você não vai. Não adianta você falar para ele aquilo que ele precisa fazer, sendo que você não faz. Primeiro você dá o exemplo. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e não o caminho, imbuta que você está dando uma direção, faz isso daqui, vai para lá. Agora no caminho você está dizendo: ó, pode pisar aqui porque eu estou pisando, vem. Pode me acompanhar porque eu estou pisando. E aonde eu pisar, você vem pisando atrás, você vem vindo, porque eu estou trilhando um caminho. E automaticamente os seus filhos vão andando por este caminho. Mas as pessoas de hoje em dia estão relapsas, estão trocando, estão negociando o melhor que Deus deu para elas, e estão deixando, estão abandonando as crianças. Está na hora de você assumir a sua paternidade de verdade, a sua maternidade de verdade, e ensinar os seus filhos a orarem, ensinar os seus filhos a estarem na presença de Deus, lerem a Bíblia Sagrada, porque o Senhor está vindo buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Pastor, que mais herança? Tem mais, fica tranquilo, porque tem muita herança. Eu não vou falar muito aqui, mas tem muita. Quais herança mais, pastor? O Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! E ele vai dizer da seguinte forma, através do apóstolo: não extinguais o Espírito Santo. Em outras traduções, não apagueis o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele morreu e ele disse: pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paracleto, o Consolador. Lembra aqui da Venezuela? Aproximadamente 120 pessoas, Elvis? Do mesmo jeito lá no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas no cenáculo. Eles estavam orando, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. De repente foram vistas entre eles línguas como de fogo, repartida sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo.
Sabe como você vai vencer a depressão? Através da presença do Espírito Santo. Sabe como você vai vencer a angústia? Através do Espírito Santo. Sabe como você vai vencer e ter um casamento melhor? Através da presença do Espírito Santo. Sabe como você vai ser um homem e uma mulher abençoada? Através da presença do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E tem muita gente trocando o Espírito Santo por coisas dessa terra. É a herança que o Senhor te deu. Ele deu um selo. Quem aqui já aceitou a Jesus? Já aceitou? Já aceitou? Deixa eu te contar. Olha aí, alguém até gritou agora. E é uma criança. E criança, como o pastor disse, fala a verdade. E fala rápido e como tem que fazer. Quando você aceitou Jesus, você recebeu um selo, um penhor. E esse penhor te diz que você tem um dono, que é o Senhor Deus. E que você agora tem a presença do Espírito Santo. E que o inimigo não pode te tocar. Mas quanto mais você ser cheio dele, mais você vai ter poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Agora, quanto menos você for cheio da presença dele, mais as coisas vão acontecer na sua vida e o diabo vai ter poder para tocar em você. E é por isso que as pessoas estão com as vidas destruídas por aí, porque simplesmente não estão sendo cheias da presença do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, confessa o teu pecado e deixa. Porque Deus não habita em templo imundo. Deus não habita onde há pecado. Se tiver pecado, confessa o teu pecado e deixa. Chama o pastor da igreja. Pastor, aconteceu isso, eu pequei, pastor, mas eu não quero mais. Agora, quanto mais você se afastar do rebanho, quanto mais você se afastar do pastor, mais você vai estar dando liberdade para o pecado. E você vai estar encaminhando largamente para o inferno. Agora confessa e deixa. Primeiro ponto. Confessa e deixa. Confessou e deixou? Confessa a Jesus que Ele é o seu remidor, que Ele é o poderoso, que Ele é tudo na sua vida. Confessa Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E terceiro, é o mais simples de todos. Começa a dizer: Espírito Santo, vem encher a minha vida. 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 Foi assim no avamento no país de Gales. Foi assim no avamento na rua Azusa, na rua Bonibrai. Foi assim o avamento em Belém do Pará. E é assim que ainda acontece o avivamento na tua e na minha vida. Quando nós confessamos os pecados, quando nós chamamos a presença do Espírito Santo e dizemos que só o Senhor é Deus, nós somos cheios da presença dEle. Ele quer te encher da presença dEle. Há quanto tempo que você não sente mais a presença dEle? Você que é batizado no Espírito Santo, quanto tempo faz que você não fala em língua? Quanto tempo faz que você não sente a presença dEle de forma poderosa sobre a tua vida? Sabe por quê? Porque você está negociando a sua herança. O Espírito Santo quer te encher de forma poderosa. Ele quer te dar poder e autoridade. E Ele vai te dar poder e autoridade. Quando você fizer isso, não negocie a presença dEle. A presença do Espírito Santo é inegociável. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença dEle. Sabe qual a diferença dos dois primeiros reis de Israel? Os dois pecaram. Os dois fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor. Mas um fez de tudo para não perder o reinado dele. Ele fez de tudo para não perder aquilo que ele mais gostava, porque aonde está o teu tesouro, o teu coração, ali está o teu tesouro. Ele fez de tudo. Saul fez de tudo para não perder o reinado. E Davi fez de tudo para não perder a presença do Espírito Santo. Senhor, pode tirar o meu cetro, pode tirar o meu trono, pode tirar tudo que o Senhor quiser, mas não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Não retire, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor do meu lado. Senhor, pode tirar tudo que o Senhor quiser, mas a tua presença não retire de mim. Eu preciso da tua presença. Eu não sei você, mas eu preciso da presença dele. Eu sou dependente do Senhor e eu preciso da presença dEle todos os dias da minha vida, porque sem a presença dEle eu nada posso, eu nada consigo, mas com a presença dEle eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Por isso que eu preciso ter a presença dEle. Não deixe que as coisas dessa terra tirem o brilho da glória do Senhor sobre a tua vida,
Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não consegue viver. Não dá para viver em outro lugar. Não dá para ir para outro lugar. O melhor lugar para se estar é na presença dele. Sabe por quê? Porque ele é o Deus do vale. No vale ele vai estar lá. Na montanha ele também vai estar lá. Aonde você estiver, ele vai estar lá com você. Aramandore shoye. A presença dele é real neste lugar. Não troque a presença dele por nada. Tudo aqui nessa terra é passageiro. A presença dele é eterno. É por isso que nós precisamos buscar a presença dele. E eu finalizo aqui e te peço para que você fique de pé neste momento. A última coisa que nós não podemos negociar de jeito nenhum, que é a maior herança que o Senhor nos deu: a salvação. Não existe nada mais precioso do que a salvação que há em Cristo Jesus. E quantas pessoas estão trocando aquilo que é eterno com coisas passageiras, com prazeres momentâneos, com drogas que vão acabar assim, com vícios que vão acabar assim, com uma prostituição, com minutos que vão acabar fácil e rápido, e as pessoas estão trocando. Está na hora de você parar de trocar aquilo que é eterno por coisas passageiras dessa terra, porque tudo isso aqui vai passar. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta, eu entrarei com ele, eu cearei com ele. É só você abrir a porta que ele vai entrar na tua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, mas você precisa querer. O que eu estou te dizendo aqui não é conto de fadas, não é história, isso é real. Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar você, e você precisa estar preparado. Não troque a presença dele por nada. Não troque a presença dele, não troque os céus por nada. E eu quero te convidar a começar a entender aquilo que o pastor disse aqui no começo. Começar a olhar para o céu pelo lado de dentro, porque ele é realmente o Pai nosso que estás nos céus. E que seja santificado o nome dele. E o nome dele está acima de todos os nomes. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma vontade de Deus que é poderosa nos céus, e essa mesma vontade o Senhor quer fazer na tua vida. Olha aqui para mim. À frente de vocês está alguém que é um homem improvável, que tinha tudo para não ter uma família, para não ter um ministério, para não ter absolutamente nada, que era para estar jogado na sarjeta, ou estar num túmulo agora, ou preso. Mas o Senhor me chamou, me nomeou e me disse para que eu fosse e desse fruto, e que o fruto que Ele me desse, eu permanecesse com Ele. Eu sou o maior improvável deste lugar, e o Senhor está chamando aqui neste momento pessoas improváveis. E eu quero fazer a seguinte pergunta: aonde está o primeiro improvável deste lugar? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque o Senhor vai fazer algo novo na sua vida. O Senhor vai fazer algo sobrenatural. Não sei quanto tempo você está na igreja, se há 10, se há 20, se há 30 anos, mas se você se acha um improvável, o Senhor está dizendo: eu quero fazer algo novo na tua vida, eu quero fazer algo sobrenatural. Onde está a primeira pessoa? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, mas sai depressa. O pastor Ricardo vai estar orando por todos nós. Sai do teu lugar e vem aqui depressa, porque o Senhor Deus quer fazer algo novo na tua vida. Eu quero fazer mais um apelo. Onde está você que ouviu essa palavra e ainda não decidiu a sua vida para Cristo? E você entendeu que o Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Tem alguém aqui nessa casa que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, uma criança? Tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não negocie aquilo que tem de mais precioso na tua vida. Sai do teu lugar e vem depressa, porque o que Deus quer fazer na tua vida é algo poderoso. Se eu fosse você, eu já ia aplaudindo ao Senhor, porque Ele está nessa casa de oração.
Tem mais alguém? Um jovem, uma jovem, eu vou insistir porque tem mais alguém aqui e o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Onde está você que o teu coração está ardendo aí? E você sabe que é você, não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para o outro lado. É você que Deus está chamando, é você que Deus está ardendo aí o teu coração. E você está falando, será que é comigo, Senhor? Deus está dizendo, é com você mesmo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor Ricardo vai estar orando por nós neste momento. E a presença do Espírito Santo continuará de forma poderosa neste lugar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, maravilhosa é a presença do Senhor nesta casa, irmãos. Deus trabalha com propósitos. Enquanto você já está aí em orações, eu gostaria que você, se você puder, estar ao lado, você que não conseguiu chegar até aqui, o Senhor nosso Deus trabalha com propósitos. Já estamos no ano de 2025 e Deus quer abençoar. E a improbabilidade, muitas vezes, de comunhão chegou à tua casa. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é o maior transformador de situações. Para você que perdeu o seu relacionamento, Jesus está de olho em você, Ele é amigo fiel, Ele restaura. E quando não dá para restaurar, para você, quando você não quer, Ele é capaz de dar algo novo. Jesus é o Senhor que faz renascer aquilo que parecia já ter passado, estava morto, o amor acabou. Não, Jesus está aí. Eu vou orar não apenas por esses que aqui estão, porque Deus está fazendo algo novo, mas para o Senhor quebrar aquilo que não vale contra quem está debaixo das asas do Todo-Poderoso Senhor. Encantamento, palavras malditas. Você não é um perdedor. Nós temos uma herança e essa herança é Jesus. Se você puder, tiver confiança, mesmo estando na nave do templo, chegue-se ao seu cônjuge. Jesus vai fazer algo novo. Jesus traz sobre as nossas vidas algo novo. Enquanto o mundo se movimenta na operação do anticristo para destruir, Jesus vem para reconstruir. E Ele está na casa. E todas as vezes que Jesus está em algum lugar, algo novo acontece. E as saídas estão preparadas, e as entradas estão preparadas. Você crê nisso? Pode dizer amém? Irmãos, há um ambiente de fé. Há um ambiente de fé aqui. E Jesus está nesse negócio. Jesus está restaurando vidas. Jesus está restaurando caminhos, sonhos e planos. Sonhe, volte a sonhar. Volte a sonhar. Ah, mas está tão longe, está quebrado. Eu não sei dizer como, nem vou arriscar, porque para cada um Deus trabalha de um jeito. Alguns Ele reata, outros o Senhor tira de lado o que não era bom, o que não serve, e dá algo novo. Alguns o Senhor prepara e traz de longe. Alguns o Senhor abre os olhos, está tão perto, está ali no vale de Dotã. Mas a verdade é que o Senhor, Ele é Senhor na minha e na tua vida. E se assim é, eu oro para que o Senhor nosso Deus, Ele está fazendo algo novo. Começou a fazer ontem no campo missionário, aqui em São José dos Campos, enquanto as nossas irmãs estavam em visita. E aquilo que parecia impossível, a tristeza virou alegria. O medo virou festa. O Senhor está na casa. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Eu falei um pouquinho mais, que é para trazer sobre a tua vida uma confiança, porque há um Deus nos céus, há um Senhor que tudo pode, há um Senhor nos céus e na terra, e Ele está aqui conosco. Eu sinto, irmãos, a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Vamos orar.